A segunda multiplicação de pães e peixes. Marcos capítulo 8, versículos de 1 a 10. É interessante olhar para esse texto e refletir sobre o momento atual da igreja em época de Covid, ou mesmo a relação dos irmãos em Cristo em tempos de dificuldades. Neste sentido, alguns apontamentos podem ser observados e conjecturado para melhor nos orientar. Mas, por favor, entenda que estamos fazendo uma conjectura. Versículos 1 e 2. Tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanecem comigo, e não tenho que comer. Estas são 3 expressões que nos permitem perceber e reconhecer que o Senhor se preocupa com os seus servos e tem compaixão de nós. O Senhor atenta para a fidelidade de sua casa e sabe que sua igreja o procura, o serve em todo o tempo. O Senhor está atento também às nossas necessidades, nossas lutas e nossa situação. O versículo 3 nada mais é do que uma confirmação disso. Versículos 4 e 5. É certo que o Senhor sabia da falta de fé de seus discípulos, bem como sabia dos recursos disponíveis, 7 pães, e mais à frente, alguns peixinhos. Então, por que motivo pergunta o Senhor a seus servos a respeito dos recursos e do que fazer para enfrentar o presente momento? Para os provar. O Senhor prova seus servos, sua igreja, o Senhor prova, queridos irmãos. E o que vamos responder? Se hoje te provares o Senhor, como andas o teu e o meu coração? Versículos 6 e 7. Fique imaginando a cena, toda a congregação sabendo que só há 7 pães e alguns peixinhos para alimentar uma multidão. O Senhor ordena e todos se assentam. O Senhor ordena e todos fecham os olhos para agradecer. Isto mesmo, agradecer a 7 pães e alguns peixinhos. E em seguida, o milagre acontece. Será que estamos agradecendo aos 7 pães e alguns peixinhos que o Senhor tem nos dado? Estamos ouvindo a sua voz e atentos às suas ordens sobre o que fazer? E ao abrir os olhos, o povo de Cristo nota o seu agir em suas vidas. Na medida que se distribui os pães, eles se multiplicam. Todos se fartam e ainda sobram 7 cestos. E distribuíram que alimento? 7 pães e alguns peixinhos. Com a igreja não é diferente. Deus sabe que o buscamos, sabe de nossas dificuldades, das nossas necessidades, e tem seu próprio tempo para agir. Veja que somente após 3 dias ele falou de alimentar o povo e os despedir. Não sabemos se até ali havia alimento, a Bíblia não diz que estavam sem comer ou seria outro motivo. Tudo o que sabemos é que este foi o tempo dele. Ele, o tempo, é do Senhor, não cabe a nós questionar. Ainda olhando para a igreja, Deus nos encoraja a agir. Mandou que fossem distribuídas. Que ordem ou quais ordem tem nos dado o Senhor? Estamos ouvindo o seu falar? Estamos atentos à sua ação em nossas vidas? Saibamos que se a igreja age como manda o Senhor, ele atende todas as nossas necessidades, mas a seu tempo, pois o tempo é do Senhor. Veja isso nos versículos 8, 9 e 10. E que Deus nos abençoe. O texto. Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e lhes disse: Tenho compaixão dessa gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não tenho o que comer. Se eu os despedir para suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho. E alguns deles vieram de longe. Mas os seus discípulos lhe responderam: De onde poderá alguém fartá-los de pão nesse deserto? E Jesus lhe perguntou: Quantos pães tendes? Responderam eles: 7. Ordenou ao povo que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães, partiu-os, após ter dado graças, e os deu a seus discípulos, para que estes os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos, e abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram,
e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu. Logo a seguir, tendo embarcado juntamente com seus discípulos, partiu para as regiões de Dalmanuta.